Caminhoneiro perde tudo e descobre segredo chocante ao virar morador de rua. Francisco Alves, conhecido por todos como Chicão das Antigas, não era um homem de sorte. Aos 35 anos, a vida já tinha batido duro. O incêndio que consumiu seu caminhão, seu orgulho, seu ganha-pão, seu segundo lar, foi como uma explosão no peito. Fumaça preta, calor devastador, fogo a engolir tudo num instante. Ele assistiu sem poder fazer nada. O que levou anos para construir, virar cinzas na beira da estrada. E não parou aí. A morte recente da esposa, Conceição, trouxe um vazio tão imóvel que a dor parecia prender a garganta, encolher o coração. Sozinho, afundado em dívidas que cresciam como sombras, Chicão viu sua casa pelo retrovisor do passado, e o mundo inteiro lhe virar as costas. O homem, que já rodou meio país com seu caminhão, agora vagava pelas calçadas, sem rumo. Um morador de rua encostado ao frio da madrugada. Dias e noites se confundiam, e a solidão esmagava. O tremor nas mãos, não é. O aperto no peito foi sufocante. Lágrimas não vieram, mas ele sentiu pela primeira vez há muito uma luz minúscula dentro do breu. A mensagem perdida, deixada ali como uma âncora invisível, despertou uma fagulha. Era ele mesmo, há pouco, que se negava a se levantar. Mas o mistério só aumentou. Chicão lembrou de seu Manel, o velho patrão que, apesar das brigas e desacordos, sempre foi como um segundo pai naquela estrada. Quando foi até o antigo pátio da empresa, descobriu algo que jamais esperava: um montante guardado, uma quantia oculta que seu Manel manteve para ele. Dinheiro que poderia mudar o jogo, salvar o afogado que tentava se levantar do limo da ruína. Tudo parecia conspirar para uma virada, uma saída entre oficinas barulhentas, cheiro de óleo e ferramentas. Um emprego modesto para recompor os pedaços da vida. A chance de reaproximar-se dos filhos, de fazer a família sentir de novo a presença do pai ausente. Mas a sombra da culpa o atormentava, o abandono as escou. Só que no meio desse recomeço, a notícia bomba. Um segredo obscuro do passado de seu Manel ressurge, pronto para abalar todas as certezas. Coisas que ninguém imaginava. Histórias guardadas a 7 chaves. Um mistério que pode destruir não só a confiança, mas tudo o que Chicão lutou para salvar. E agora, ali, com o sol nascendo no horizonte, Chicão está diante do maior dilema da vida. Será que vale a pena proteger o que conseguiu reconstruir? Ou buscar a verdade que pode mandar tudo para o chão novamente? A dúvida pesa no ar. O silêncio ecoa com a intensidade de um trovão prestes a cair. O que escolher? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa que Chicão sente o coração martelar. E então, quando ele se prepara para falar com Valdeci, o inesperado acontece. Um grito rasga a madrugada. Chicão e Valdeci se viram rapidamente, compartilhando um olhar de espanto. O som vinha da direção do pátio de seu Manel. Sem pensar 2 vezes, eles correm em direção ao barulho, o coração gritando, as pernas movimentando-se com urgência. Chegando lá, encontram um cenário de caos. Uma multidão se aglomera. Homens e mulheres sussurrando, com expressões de horror no rosto. No chão, uma grande sombra se move, reluzindo sob a luz fraca de um lampião. É o seu Manel! Alguém grita.
Chicão reconhece a voz de um ex-colega e um frio sobe pela espinha. Ele corre e se afastam para dar espaço. O velho patrão está de joelhos, suado e pálido, com a mão sobre o peito. A respiração dele é irregular, agoniada. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele estava aqui em plena noite sozinho. Continua o colega, com a voz trêmula. Disse que precisava falar com o Chicão, mas ele desmaiou. Chicão se aproxima, sentindo o chão se mover sob seus pés. O corpo de seu Manel parece pequeno, frágil. O que ele queria dizer? Que segredo ele guardava? Chiados tomam conta da cena enquanto as pessoas se aproximam. Chicão, chama uma ambulância! A voz de Valdeci ecoa em meio ao tumulto. Chicão pega o celular, suas mãos tremem ao discar. O coração dele dispara. O que está acontecendo? Uma nuvem de desespero e incerteza pesa sobre os ombros dele. Em meio ao caos, uma mulher com lágrimas nos olhos empurra a multidão e se coloca ao lado de seu Manel. Por favor, senhor, não me deixe. Eu não sou forte o bastante para ficar sozinha. Ela se inclina sobre ele, como se a presença dela pudesse fazer diferença. Chicão franze o senho. Ele a reconhece. É Maria. A antiga namorada de seu Manel, aquela que desapareceu há anos sem explicações. O coração de Chicão para por um momento. O que ela está fazendo aqui? Pensou que não o veria de novo. Mas Maria não é só um nome. Ela é um passado que nunca deixou de assombrar seu Manel. O que ela sabe que ele não sabe? O clima fica ainda mais tenso. E então, um paramédico apressado chega, pedindo espaço. Chicão observa a cena com os olhos arregalados. A mulher, agora ao lado do corpo de Manel, parece mais nervosa do que nunca, como uma tempestade prestes a estourar. O que você quer saber? Ela finalmente pergunta, sem tirar os olhos de Manel. O que você não sabe? Ele precisa que você descubra. Mas será que está pronto para ouvir? A pergunta penetra na mente de Chicão como um raio. O que Manel sabe? O que ele e Maria compartilham? O passado de seu Manel nunca foi só seu antigo patrão. Era um labirinto de segredos. O desmaio dele não era só tristeza, mas uma libertação de algo obscuro. Enquanto a ambulância se aproxima, Chicão sente uma onda de medo e confusão. Segredos que podem mudar tudo. A verdade que pode destruir os últimos vestígios de esperança. O que mais ele não sabe? As portas da ambulância se abrem e naquela fração de segundo, Chicão percebe. Ele vai ter que escolher desenterrar a verdade, que pode arriscar sua nova vida ou proteger o que ainda está de pé, mesmo que isso signifique viver de forma cega. Olhando uma última vez para seu antigo patrão, ele sussurra quase que para si mesmo. Vale a pena arriscar tudo por um segredo? A resposta permanece no ar, e Chicão, no limite entre a esperança e a escuridão, sente o frio percorrer a espinha mais uma vez. Chicão sente o coração martelando. A adrenalina corre como um rio. Ele quer saber o que seu Manel estava prestes a revelar. O que será que ele escondeu por tanto tempo? A multidão se espremia ao redor, os rostos de preocupação, o barulho da ambulância crescendo a cada segundo. Mas ele só consegue focar na figura caída do velho patrão. O paramédico chega, atenta a todos ali na cena. É um homem jovem, mas sua expressão é séria. Ele começa a examinar seu Manel. Chicão se afasta um pouco, incapaz de observar sem sentir um arrepio. E enquanto o paramédico se concentra em estabilizar Manel, Chicão sente o olhar de Maria fixado nele, como se ela estivesse tentando lhe transmitir algo mais. Ele precisa de ajuda urgente, diz o paramédico sem olhar para trás.
O desespero no ar é cortante. Chicão não consegue parar de pensar no que seu Manel queria lhe contar. O que estava em jogo? Aqui, às portas da calamidade, a vida do homem que sempre acreditou nele estava a salvo. Mas e a verdade sobre seus segredos? Então, de repente, tudo muda. Uma mulher desconhecida surge na cena. O cabelo desgrenhado, roupas sujas, mas seus olhos brilham como fogo. Ela se aproxima correndo e, sem avisar, agarra o braço de Chicão com força. É você! Você é o filho dele! Grita, como se estivesse anunciando uma verdade universal. O silêncio cai como um manto pesado. Chicão gela. Filho! Ele! A mente dele turva. O que ela acabou de dizer? Não brinque com isso, moça. Valdeci tenta afastá-la, mas Chicão não consegue desviar o olhar. O quê? Eu sou filho de quem? A mulher não se intimida. Ele não pode te dizer. O segredo que ele guarda é você, seu Manel é seu pai. Teus irmãos, tudo isso. Ele não te abandonou, ele foi forçado. Cada palavra dela bate como o mar na rocha. O choque o atinge como um trem desgovernado. Lágrimas lhe enchem os olhos. Lembra-se de como sempre se sentiu diferente, como se fora um estranho em sua própria vida. E agora tem uma resposta? Mas a dor e a confusão se misturam. Não, isso não pode ser verdade. Maria observa a cena com um semblante grave. Ele sempre fez escolhas difíceis, Chicão. 2 famílias, 2 mundos. Você não faz ideia das tempestades que ele enfrentou. O coração de Chicão se despedaça. A confusão cresce em sua mente. Como nunca soube disso? O tumulto volta a tomar conta enquanto Manel é colocado na ambulância, um braço do paramédico ao redor de sua cintura. Chicão sente a realidade esmagá-lo. Isso muda tudo. E aquele mistério, que agora pode ser uma maldição, ele nem sabe se deveria ficar feliz ou desesperado. Ambos, Chicão e Valdeci, estão paralisados, absorvendo a informação. A mulher se distancia, mas antes de sair, o que parece uma punhalada final, diz: você precisa descobrir quem você realmente é antes que seja tarde demais. As portas da ambulância se fecham com um baque. Chicão observa enquanto a sirene dispara, levando o Manel para longe. O mundo dele, essa nova vida que lentamente tentava reconstruir, agora está repleto de fragmentos de um passado que ele nem sabia que existia. Ele sente a pressão aumentar. A pergunta que queima: quem ele foi? Quem ele é agora? Os fantasmas do passado estão se levantando, e a revelação não só ameaça destruir tudo, como também pode dar a oportunidade de um recomeço. E tudo se resume a uma escolha: ficar no escuro ou ir atrás da verdade. O que ele realmente deseja. Enquanto a multidão se dispersa e Valdeci o observa com um novo olhar, Chicão respira fundo. O que eu faço agora? A dúvida paira como uma névoa densa sobre ele, e o sol, que era um símbolo de esperança, agora parece um peso insuportável. O amanhã traz consigo uma promessa, mas também uma sombra que pode engolir tudo novamente. E diante disso, Chicão se vê à beira de uma nova jornada. Chicão sente o coração martelando. A adrenalina corre como um rio. Ele quer saber o que seu Manel estava prestes a revelar. O que será que ele escondeu por tanto tempo? A multidão se espremia ao redor, os rostos de preocupação, o barulho da ambulância crescendo a cada segundo. Mas ele só consegue focar na figura caída do velho patrão. O paramédico chega, atento a todos ali na cena. É um homem jovem, mas sua expressão é séria. Com uma agilidade impressionante, começa a examinar seu Manel.
Chicão se afasta um pouco, incapaz de observar sem sentir um arrepio. Os murmúrios da multidão o cercam, parecendo vozes distantes, enquanto a mente dele voa para os segredos que podem mudar tudo. Então tudo muda de repente. Uma mulher desconhecida surge na cena. O cabelo desgrenhado, roupas sujas, mas seus olhos brilham como fogo. Ela se aproxima correndo e, sem avisar, agarra o braço de Chicão com força. É você! Você é o filho dele! Grita, como se estivesse anunciando uma verdade universal. O silêncio cai como um manto pesado. Chicão gela. Filho! Ele! A mente dele turva! O que ela acabou de dizer? Não brinque com isso, moça. Valdeci tenta afastá-la, mas Chicão não consegue desviar o olhar. A mulher continua, sem se intimidar. Ele não pôde te dizer. O segredo que ele guarda é você. Seu Manel é seu pai. Teus irmãos, tudo isso. Ele não te abandonou, ele foi forçado. Cada palavra dela bate como mar na rocha. O choque o atinge como um trem desgovernado. Lágrimas lhe enchem os olhos. Lembra-se de como sempre se sentiu diferente, como se fosse um estranho em sua própria vida. E agora tem uma resposta. A dor e a confusão se misturam. Não, isso não pode ser verdade. Maria, que estava ao lado, observa a cena com um semblante grave. Ele sempre fez escolhas difíceis, Chicão. 2 famílias, 2 mundos. Você não faz ideia das tempestades que ele enfrentou. O coração de Chicão se despedaça. A confusão cresce em sua mente. Como nunca soube disso? A multidão murmura, as vozes se misturam, mas ele só consegue ouvir os próprios pensamentos. O que eu faço agora? O peso dessa revelação é quase insuportável. Na esquina, alguém pergunta a outra pessoa: será que ele sabia de tudo isso? Chicão sente o olhar dos estranhos, fixados nele, como se esperassem uma reação. A mulher se afasta, mas antes de sair pragueja: você precisa descobrir quem você realmente é, antes que seja tarde demais. As palavras ecoam em sua cabeça. O futuro dele agora parece uma masmorra escura, repleta de segredos. As portas da ambulância se fecham com um baque. Chicão observa Manel ser levado, perdido em seus próprios pensamentos. Uma onda de desespero o envolve. O mundo que ele estava começando a reconstruir desmorona diante de seus olhos. E aquele mistério, que poderia ser a redenção, agora se revela como uma maldição. Numa fração de segundo, ele se pergunta: e se tudo que ele achou que sabia sobre o passado fosse uma ilusão? Chicão respira fundo. As sombras que o cercam não são mais apenas lembranças, mas partes de uma vida que ele nunca teve a chance de conhecer. O que mais estava escondido sob a superfície? Então, uma sirene distante ecoa, interrompendo seus pensamentos. Ele se volta para Valdeci, que observa a ambulância se afastar. O olhar do rival agora é diferente, mesclado de compaixão e uma pitada de respeito. Chicão não entende bem o que está acontecendo, mas uma coisa é clara: a verdade estava emergindo, e ele não pode fechar os olhos para ela. E em meio ao turbilhão de emoções e descobertas, Chicão se vê diante de um caminho bifurcado. Seguir a trilha do que lhe foi revelado e enfrentar os fantasmas do passado, ou continuar vivendo em uma mentira que já não faz sentido. As escolhas se acumulam, e o peso da verdade lhe aperta o peito. Ele murmura para si mesmo: quem eu sou de verdade? E enquanto o sol se escondia, o eco da dúvida tornava-se ensurdecedor.
Chicão sente o coração martela. Ele quer saber o que seu Manel estava prestes a revelar. O que será que ele escondeu por tanto tempo? A multidão se espremia ao redor, os rostos de preocupação, o barulho da ambulância crescendo a cada segundo. Mas ele só consegue focar na figura caída do velho patrão. O paramédico chega, atento a todos ali na cena. É um homem jovem, mas sua expressão é séria. Com uma agilidade impressionante, começa a examinar seu Manel. Chicão se afasta um pouco. Incapaz de observar sem sentir um arrepio, os murmúrios da multidão o cercam, parecendo vozes distantes. Enquanto a mente dele voa para os segredos que podem mudar tudo. Então, tudo muda de repente. Uma mulher desconhecida surge na cena, cabelo desgrenhado, roupas sujas, mas seus olhos brilham como fogo. Ela se aproxima correndo e, sem avisar, agarra o braço de Chicão com força. É você! Você é o filho dele! Grita, como se estivesse anunciando uma verdade universal. O silêncio cai como um manto pesado. Chicão gela. Filho? Ele? A mente dele turva. O que ela acabou de dizer? Não brinque com isso, moça. Valdeci tenta afastá-la, mas Chicão não consegue desviar o olhar. A mulher continua sem se intimidar. Ele não pôde te dizer. O segredo que ele guarda é você. Seu Manel é seu pai. Teus irmãos, tudo isso, ele não te abandonou, ele foi forçado. Cada palavra dela bate como mar na rocha. O choque o atinge como um trem desgovernado. Lágrimas lhe enchem os olhos. Lembra-se de como sempre se sentiu diferente, como se fosse um estranho em sua própria vida. E agora, tem uma resposta? A dor e a confusão se misturam. Não! Isso não pode ser verdade. Maria, que estava ao lado, observa a cena com um semblante grave. Ele sempre fez escolhas difíceis, Chicão. 2 famílias, 2 mundos. Você não faz ideia das tempestades que ele enfrentou. O coração de Chicão se despedaça. A confusão cresce em sua mente. Como nunca soube disso? A multidão murmura. As vozes se misturam, mas ele só consegue ouvir os próprios pensamentos. O que eu faço agora? O peso dessa revelação é quase insuportável. Na esquina, alguém pergunta a outra pessoa. Será que ele sabia de tudo isso? Chicão sente o olhar dos estranhos, fixados nele, como se esperassem uma reação. A mulher se afasta, mas antes de sair, pragueja. Você precisa descobrir quem você realmente é antes que seja tarde demais. As palavras ecoam em sua cabeça. O futuro dele agora parece uma masmorra, escura, repleta de segredos. As portas da ambulância se fecham com um baque. Chicão observa Manel ser levado, perdido em seus próprios pensamentos. Uma onda de desespero o envolve. O mundo que ele estava começando a reconstruir desmorona diante de seus olhos. E aquele mistério, que poderia ser a redenção, agora se revela como uma maldição. De repente, um grito rasga o ar. Alguém na multidão grita. Ele não é o único. Não é só o seu Manel. Chicão virou a cabeça rapidamente. O rosto da mulher que gritou agora é conhecido. É uma das velhas amigas da família. Não acreditem em tudo. Eu vi o que ele fez. Ele não é o pai dele. É tudo uma mentira. O caos se instala. As vozes se elevam confusas e histéricas. Chicão sente a cabeça girar. O que você está dizendo? Ele pergunta. Mas a mulher não responde. Outro homem avança, empurrando pela multidão. O que ela quer dizer é que seu Manel
não é o único que guardou segredos. Tem mais coisa nesse pedaço de terra do que se imagina. As palavras ecoam pesadas como chumbo. Chicão fica em choque. A revelação parece desmoronar tudo. Se não fosse seu pai, quem ele realmente é? Seus irmãos? Aquela ideia que estava começando a firmar-se em sua mente esvoaçou como fumaça. Isso não pode ser verdade. Ele grita, a voz cheia de desespero. E a multidão vai se aglomerando, os murmúrios se espalhando como um fogo em mato seco. Chicão sente a pressão aumentar. E se os segredos não forem só de seu Manel? E se tudo o que ele sempre acreditou sobre sua família fosse uma farsa? Chicão, nós temos que ir. Valdeci segura o braço dele, mas Chicão está paralisado. Ele não pode se mover, não pode pensar. A verdade está se revelando. Um labirinto sem fim, onde cada chamativa nova revelação poderia destruir ou salvar. Você precisa descobrir a verdade. A mulher insiste. A resposta está mais perto do que você imagina. Chicão respira fundo. O medo é palpável. A sirene do carro ao fundo se mistura ao caos da cena. Ele sussurra para si mesmo. Quem eu sou de verdade? O futuro traz uma promessa perigosa. E agora, tudo é um mistério que ele não pode ignorar. Assim, entre sombras, perguntas sem resposta e segredos a serem desenterrados, ele se vê numa encruzilhada, sem saber se deve temer ou esperar pela verdade que vem à sua porta. Chicão sente a pressão aumentar. Ele está paralisado. A revelação das palavras da mulher ainda ecoando na sua mente. Filho, eu sou filho de quem? As vozes ao redor se misturam em um turbilhão de confusão, mas ele só consegue focar na figura de seu Manel sendo carregada pela ambulância. Valdeci ainda segura o braço dele, os dois estáticos no meio do caos. Chicão, nós precisamos sair daqui. Não dá para ficar exposto assim. Mas ele se sente incapaz de se mover. Uma verdade fatídica bate forte. Se tudo que a mulher disse é verdade, ele pode não saber quem realmente é. O passado, aquele passado que há tanto tempo ficou escondido, estava prestes a consumi-lo. Enquanto ainda estava imerso em pensamentos, uma nova voz se ergue, essa com um tom mordaz. A verdade vem à tona, meu amigo. Seu Manel é um mentiroso. Chicão se vira e reconhece o rosto. Era Pedro, um rival de longa data. Ele não é só um pai ausente, ele é um criminoso. Um calafrio percorre a coluna de Chicão. O que você está dizendo? Ele pergunta, quase um sussurro. Mas Pedro avança, tomando a frente. Eu sei o que ele fez. Tem a ver com a carga que sumiu há anos. Uma grande combinação de corrupção. Ele e outros caminhoneiros, mas tudo foi abafado. Ele tem algo a esconder e você pode ser a próxima vítima dessa mentira. Chicão sente o chão tremer sob seus pés. Recordações começaram a vir à tona. Sussurros sobre cargas roubadas, brigas entre caminhoneiros, além do medo que seu Manel sempre infundiu em seus subordinados. Não! Não! Isso não pode ser verdade! Ele sempre foi honesto comigo. Honesto! Grita Pedro, vangloriando-se de cada palavra. Seu Manel manipulou cada um de vocês. E agora ele está apanhando do passado. Você está no meio disso, Chicão. A multidão agora parecia dividida. Alguns sussurrando entre si, outros olhando para Chicão com expressões de desconfiança. Ele podia sentir a pressão em seu peito se intensificando. O que estava acontecendo? Era tudo uma armadilha? Ele se lembrou da mensagem de Conceição e a força que ela dizia que ele tinha. E se tudo não passasse de uma grande farsa? Nesse instante, a ambulância começou a recuar
e um movimento frenético tomou conta da cena. Espere! Chicão gritou, correndo em direção ao veículo. Ele precisava saber o que estava acontecendo. A necessidade de confronto era palpável. Valdeci corre atrás, enquanto Chicão tenta abrir a porta da ambulância, mas ela se fecha bruscamente. O que você está fazendo? Valdeci exclamou. Mas Chicão estava cegamente focado. Ele queria respostas. Justo quando ele estava prestes a arrombar a porta, um grito ensurdecedor ecoou. Uma explosão. O barulho inseriu pânico na multidão. A ambulância balançou e uma fumaça espessa começou a sair de dentro. Chicão se afastou rapidamente, os olhos arregalados. Por um momento, tudo parou. Selou a verdade de que seu mundo estava desmoronando, não apenas por segredos familiares, mas agora por uma ameaça real. Alguns gritos se misturaram à fumaça, enquanto ele tentava entender o que tinha acontecido. O pânico se espalhou, as pessoas tentando escapar, mas Chicão permaneceu parado, absorvendo o caos. Não é possível! Valdeci gritou, puxando Chicão para longe da cena. Isso é culpa de seu Manel! Ele armou tudo isso! Chicão estava tomado por uma mistura de raiva e desespero. Ele não podia acreditar que agora, não apenas sua vida familiar, mas também sua segurança estava em perigo. O que mais ele estava prestes a perder? No meio do tumulto, sentiu a mão de alguém puxando-o com força. Olhando para o lado, viu Maria, a antiga namorada de seu Manel. Com lágrimas nos olhos, ela disse: "Você precisa sair daqui. Tem coisas maiores do que você consegue entender." E num instante, Chicão percebeu. Precisava decidir. Continuar a se arriscar por respostas ou fugir desse pesadelo que se desdobrava. O que mais estava escondido nas sombras do passado? E o mais importante, quem ele realmente era? Assim, entre gritos, fumaça e portas que se fecham, ele se vê em um dilema ardente. É um momento profundamente transformador, onde cada escolha poderia levá-lo a um abismo só conhecido como verdade. E com isso, o sol se põe, deixando tudo em uma escuridão ameaçadora. Chicão sente a pressão aumentar. Ele está paralisado. A revelação das palavras da mulher ainda ecoando na sua mente. Filho. Eu sou filho de quem? As vozes ao redor se misturam em um turbilhão de confusão. Mas ele só consegue focar na figura de seu Manel, sendo carregada pela ambulância. Valdeci ainda segura o braço dele, os dois estáticos no meio do caos. Chicão, nós precisamos sair daqui. Não dá para ficar exposto assim. Mas ele se sente incapaz de se mover. Uma verdade fatídica bate forte. Se tudo que a mulher disse é verdade, ele pode não saber quem realmente é. O passado, aquele passado que há tanto tempo ficou escondido, estava prestes a consumi-lo. Enquanto ainda estava imerso em pensamentos, uma nova voz se ergue. Essa com um tom mordaz. A verdade vem à tona, meu amigo. Seu Manel é um mentiroso. Chicão se virou rapidamente. O rosto da mulher que gritou agora é conhecido. É uma das velhas amigas da família. Não acreditem em tudo. Eu vi o que ele fez. Ele não é o pai dele. É tudo uma mentira. O caos se instala. As vozes se elevam confusas e histéricas. Chicão sente a cabeça girar. O que você está dizendo? Ele pergunta, mas a mulher não responde.
Outro homem avança, empurrando pela multidão. O que ela quer dizer é que seu Manel não é o único que guardou segredos. Tem mais coisa nesse pedaço de terra do que se imagina. As palavras ecoam, pesadas como chumbo. Chicão fica em choque. A revelação parece desmoronar tudo. Se não fosse seu pai, quem ele realmente é? Seus irmãos? Aquela ideia que estava começando a firmar-se em sua mente esvoaçou como fumaça. Isso não pode ser verdade! Ele grita, a voz cheia de desespero. E a multidão vai se aglomerando, os murmúrios se espalhando como um fogo em mato seco. Chicão sente a pressão em seu peito se intensificando. O que estava acontecendo? Era tudo uma armadilha! Ele se lembrou da mensagem de Conceição e a força que ela dizia que ele tinha. E se tudo não passasse de uma grande farsa? Nesse instante, a ambulância começou a recuar e um movimento frenético tomou conta da cena. Espere! Chicão gritou, correndo em direção ao veículo. Ele precisava saber o que estava acontecendo. A necessidade de confronto era palpável. Valdeci corre atrás, enquanto Chicão tenta abrir a porta da ambulância. Mas ela se fecha bruscamente. O que você está fazendo? Valdeci exclamou, mas Chicão estava cegamente focado. Ele queria respostas. Justo quando ele estava prestes a arrombar a porta, um grito ensurdecedor ecoou. Uma explosão, o barulho inseriu pânico na multidão. A ambulância balançou e uma fumaça espessa começou a sair de dentro. Chicão se afastou rapidamente, os olhos arregalados. Por um momento, tudo parou. Selou a verdade de que seu mundo estava desmoronando. Não apenas por segredos familiares, mas agora por uma ameaça real. Alguns gritos se misturaram à fumaça, enquanto ele tentava entender o que tinha acontecido. O pânico se espalhou, as pessoas tentando escapar, mas Chicão permaneceu parado, absorvendo o caos. Não é possível! Valdeci gritou, puxando Chicão para longe da cena. Isso é culpa de seu Manel! Ele armou tudo isso! Chicão estava tomado por uma mistura de raiva e desespero. Ele não podia acreditar que agora, não apenas sua vida familiar, mas também sua segurança estava em perigo. O que mais ele estava prestes a perder? No meio do tumulto, sentiu a mão de alguém puxando-o com força. Olhando para o lado, viu Maria, a antiga namorada de seu Manel. Com lágrimas nos olhos, ela disse, você precisa sair daqui. Tem coisas maiores do que você consegue entender. E num instante, Chicão percebeu. Precisava decidir. Continuar a se arriscar por respostas ou fugir desse pesadelo que se desdobrava. Que mais estava escondido nas sombras do passado? E o mais importante, quem ele realmente era? Assim, entre gritos, fumaça e portas que se fecham, ele se vê em um dilema ardente. É um momento profundamente transformador, onde cada escolha poderia levá-lo a um abismo só conhecido como verdade. E com isso, o sol se põe, deixando tudo em uma escuridão ameaçadora. E quando a poeira assenta, ele olha para a ambulância em chamas, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele sente uma presença atrás dele, um conhecido que não via há tempos. Chicão, você precisa saber. Seu Manel não é o único que tem segredos. O que você não sabe pode ser ainda mais devastador do que você imagina. O coração de Chicão dispara e o medo se transforma em desespero. Que segredos ainda estavam escondidos, prontos para desmascará-lo? Ele não estava preparado para mais revelações. Não agora. O que mais estava por vir? Chicão sente a pressão aumentar. Ele está paralisado, a revelação das palavras da mulher ainda ecoando na sua mente. Filho, eu sou filho de quem?
As vozes ao redor se misturam em um turbilhão de confusão. Mas ele só consegue focar na figura de seu Manel sendo carregada pela ambulância. Valdeci ainda segura o braço dele, os dois estáticos no meio do caos. Chicão, nós precisamos sair daqui. Não dá para ficar exposto assim. Mas ele se sente incapaz de se mover. O passado colidindo com o presente num turbilhão de emoções. Se tudo o que a mulher disse era verdade, então quem era ele de verdade? Do nada, uma simbra se move entre a multidão. Um velho conhecido, Tadeu, aparece pela primeira vez em anos. Chicão! Ele grita, a voz cheia de urgência. Você precisa saber de algo sobre seu Manel. É mais sério do que você imagina. O coração de Chicão dispara. Do que você está falando? Pergunta, mas a expressão de Tadeu é de desespero. O homem hesita, olhando ao redor e se aproximando. Não aqui. É muito perigoso. Com a fumaça da ambulância ainda se espalhando pelo ar e o caos crescendo, Chicão informa Valdeci que precisa ouvir Tadeu. Vamos lá longe, ele diz, arrastando seus pés para fora do abarrotado pátio. Com um puxão, Valdeci o segue inseguro. Tadeu puxa Chicão para uma esquina, longe do tumulto. Seu Manel, ele tinha um passado escuro. Coisas do além da estrada, sabe? Coisas ilegais. Ele e um grupo de caminhoneiros. Eles estiveram envolvidos com coisas grandes, tráfico de cargas, lavagem de dinheiro. Chicão fica paralisado. O que você quer dizer? Ele nunca me contou isso. Cada palavra de Tadeu o atinge como um soco no estômago. Ele escondia tudo, Chicão. Você é parte disso e as pessoas estão começando a descobrir. Se eles souberem que você é o filho dele... Não! Não posso acreditar! Grita Chicão, a frustração transbordando. Mas a expressão firme de Tadeu não deixa dúvidas. Eu sei que é difícil, mas é a verdade. Aquelas cargas, a ambulância... Tudo pode estar interligado com um esquema muito maior. Enquanto isso, atrás deles, a situação estava prestes a explodir. Gritos aumentavam. Chicão consegue ouvir. Ele não é um pai, ele é um criminoso. E a verdade não ficará escondida. Chicão sente o chão tremer. Cada palavra ecoando em sua cabeça. Ele sempre acreditou que seu Manel era um homem bom, um mentor. E agora tudo ruía ao seu redor. Eu não entendo. O que mais está escondido? Nesse instante, um homem alto e robusto, com uma expressão de raiva no rosto, surge do meio da multidão e aponta para Chicão. É você, o filho do ladrão! Grita. E todo mundo vira a cabeça, murmurando. Chicão engasga. Ele havia perdido sua identidade. Com o coração disparado, uma ideia aterradora começa a tomar forma. Ele não era só um caminhoneiro. Estava agora no centro de algo sombrio. Se seu Manel realmente fosse um criminoso, e ele se fosse o filho dele. Estava prestes a ser puxado para um abismo sem fim. Tadeu observa a confusão crescendo e puxa Chicão mais para perto. Você não pode voltar. Eles podem querer se vingar. E tem algo mais. Algo sobre seu passado. E antes que Chicão pudesse perguntar, outro grito atinge seus ouvidos. Ela não está morta! Os olhares se voltam para uma mulher na multidão, que já aparecera ali. Com seu cabelo desgrenhado e um olhar desolado, ela levanta a mão. Eu sou a irmã dele! O choque funesto pega Chicão de surpresa. Irmã? O que você está dizendo? Ele se indaga, as palavras escapando aos sussurros. A multidão começa a murmurar novamente. Mais mentiras! Ponto! Fuja dele! Mas Chicão, inundado de emoções, não consegue resistir. Você é minha irmã? O que mais tem na nossa família?
Quem realmente somos? As bocas se fecham. Um silêncio pesado paira no ar, enquanto a verdade ameaçava desmoronar tudo. Antes que alguém pudesse responder, a mulher faz um gesto dramático. Esta não é só uma questão de família, é uma questão de sobrevivência. E a nossa história está apenas começando. Agora, tudo muda novamente. Chicão percebe que não sabia nada. Entre o tumulto da multidão e a revelação chocante, sua vida, o que ele acreditava ser verdade, agora está em pé de guerra. Um novo mundo emerge, um que fará qualquer um questionar tudo o que achou que sabia. Ele se depara com o abismo em que sua vida se tornou e uma única pergunta ecoa na sua mente. Cerro ou sigo? O que mais eu não sei? Chicão está paralisado, os olhos cravados na mulher que se diz sua irmã. As palavras dela flutuam no ar como um eco distante, e a multidão parece desaparecer. Irmã? O que você está dizendo? Ele sente a adrenalina subir, o coração batendo forte no peito. Você não sabe? A verdade sobre a sua família, sobre o seu Manel, é muito mais complicada. Ela clama, com os olhos brilhando de emoção. Olha, eu não queria que fosse assim. Mas você precisa entender. Você não é só filho dele. Há muito mais envolvido. A expectativa na multidão cresce. Olhares curiosos se voltam para Chicão. O murmúrio se intensifica. Diferentes vozes especulam. Será verdade? Ele não consegue processar. Como pode ser? Ele sempre acreditou que a solidão de sua infância vinha do distanciamento. Uma neblina metálica toma conta de sua mente. Irmã? Isso é insano! Ele murmura, quase para si mesmo. As pessoas ao seu redor estão mais agitadas agora. Algumas aplaudindo, outras sussurrando de desdém. O homem que o havia chamado de filho do ladrão ri. A confusão está bem justificada, não é? As mentiras que eles contam, o legado dessa família. Então, uma explosão. O barulho faz o chão tremer e provoca gritos de pânico. Chicão se vira, sua mente em frangalhos quando vê uma cortina de fumaça negra começando a emergir da ambulância. O caos toma conta, funcionários de emergência se apressam e os presentes se dispersam, alguns gotejando com o fedor de queimado no ar. Chicão, vamos! Valdeci grita, puxando-o em direção à saída do tumulto. Mas Chicão, perdido em seus pensamentos, ainda não move um músculo. O que mais ele precisa descobrir? Olhando para a fumaça, ele vê algo. Uma figura emerge da nuvem, prevendo apenas contornos. É Maria, a antiga namorada de seu Manel, de rosto pálido e uma expressão de desespero total. Chicão! Ela grita, correndo em direção a ele. Não! Não confie na sua irmã! Ela está mentindo! Os olhos de Chicão se arregalam enquanto seu cérebro tenta conectar os pontos. Por quê? O que você sabe dela? O tempo parece desacelerar. O som atrociante da sirene se mistura às suas batidas, ecoando em sua mente como um trovão. Ela não é quem diz. Há mais. O que não te contaram é: a sua verdadeira mãe está viva. As palavras de Maria atingem Chicão como uma bomba. Mãe, você está dizendo que minha mãe está viva? Cada sílaba parece reverberar, a verdade se torcendo entre ele e a mulher que ele costumava ver como irmã. Um segundo antes de desmoronar, se transforma em um abismo. Não é mais um bando de olhos curiosos. Agora eles são uma tempestade de vozes murmurando, questionando, pressionando. Ele consegue ouvir o que mais ele vai descobrir e, então era tudo uma mentira. O mundo à sua volta gira e seus pés não se movem
Mas necessitamos ir, Chicão. Valdeci puxa novamente, mas ele não pode se mover. Uma força invisível o prende. Você precisa me contar tudo, Maria. O que está acontecendo? Ele grita. Ela hesita, olhando para os lados. A sua família te protegeu de coisas terríveis. Seu Manel não é o único que tem uma passagem obscura. Sua mãe foi exposta ao crime, Chicão. E agora, você deve escolher. Segue a verdade, mesmo que isso signifique encarar tudo de frente, ou continua nesta mentira que te mantinha seguro. As palavras se apoderam dele, como um veneno. Chicão fecha os olhos por um momento, e a realidade crushingly comes crashing down around him. Revelações explícitas dançam em sua mente. Qual é a verdade? O que está em jogo? No fundo, ele percebe que toda a sua vida, tudo o que pensou ser normal, foi construído sobre mentiras. O que mais ele não sabe? O que acontece quando as paredes da casa em que cresceu começam a desmoronar? Nesse desespero de emoções, ele encarará seus novos desafios. O futuro não é um caminho claro, é uma trilha nebulosa, repleta de promessas e perigos. E assim, ele sente que o mundo não só está desmoronando ao seu redor, mas que talvez, só agora, a verdadeira jornada esteja prestes a começar. Chicão está paralisado, os olhos fixos na mulher que se diz sua irmã. Cada palavra dela ecoa na sua mente e a realidade começa a desmoronar. Irmã? Como você pode fazer essa afirmação? O que você sabe sobre nossa família? A multidão em volta murmura e ele sente a tensão crescer. Ela respira fundo, hesitando, mas antes de falar, a ambulância em chamas se transforma em um espetáculo de fumaça e gritos. Uma onda de medo o empurra para frente. Você não pode confiar em ninguém, Chicão. Existe uma tempestade se formando e há muito mais em jogo do que você imagina. As palavras da mulher vai e vem na sua mente, como um eco distante. Valdeci lhe puxa com uma força desesperada. Precisamos sair. O lugar está se tornando perigoso, mas ele não consegue se mover. A verdade que está prestes a ser revelada o paralisa. Maria, a antiga namorada de seu Manel, aparece novamente, ofegante e assustada. Chicão, ouça, sua vida está em risco. A aflita voz dela corta o caos ao seu redor. As expressões de desespero na multidão o envolvem, como um manto pesado. Ele sente o nó na garganta, o medo espalhando-se como fogo. O que você sabe, Maria? A verdade sobre minha mãe, sobre o que realmente aconteceu. A angústia o inunda. Ele se pergunta se tudo o que ele conheceu foi construído sobre mentiras. Maria se aproxima, seus olhos brilhando com um brilho intenso. A sua mãe não sumiu. Ela fez escolhas para te proteger. Seu Manel, ele não é apenas um pai. Ele tem segredos, e esses segredos podem te ameaçar a qualquer momento. O pânico no olhar dela explica mais do que as palavras jamais poderiam. De repente, um estrondo ressoa. Chicão se vira e vê que parte da ambulância desmoronara. O caos toma conta novamente. Gritos soam e ele é empurrado para trás. Chicão, Valdeci grita novamente. Vamos, agora! Mas um poder desconhecido o atrai em direção à sua irmã. Espere! O que mais está escondido? O que vocês estão nos protegendo? Mas então, antes que pudesse receber uma resposta definitiva,
é empurrado para frente, a multidão se dispersando. Uma sensação pesada oprime seu peito. O que mais ele não sabe? Ele claramente sente que não pode ser apenas isso. Vocês não podem me deixar assim. Precisamos encarar, grita, mas a cacofonia ao seu redor silencia sua voz. Então a mulher o observa com um olhar de compaixão e dor. Você tem que decidir. Chicão, a sua escolha vai mudar tudo. Não deixe que o medo decida por você. As palavras dela ressoam, e ele sente o peso de cada uma. Corações em tensão, e uma breve pausa é notada entre eles. Ele percebe que não pode ficar à mercê de suas inseguranças. O que mais seria ocultado entre eles? Reconhece que a verdade, por mais assustadora que seja, é a única forma de libertação. Enquanto a fumaça continua a se espalhar, Chicão inspira fundo, desafiando o medo. Estou indo atrás. Vou descobrir quem sou. Não vou deixar mais nada me prender no passado. Com isso, ele começa a empurrar a multidão, decidido a buscar respostas. A revelação está próxima, e ele sente como se estivesse à beira de um abismo que poderia, finalmente, oferecer luz. E enquanto se afasta, o olhar de Maria e de sua irmã permanecem cravados na sua mente. E assim, entre sombras e revelações, entre o passado que se despedaça e o futuro que se apresenta incerto, Chicão dá o primeiro passo. Ao olhar para trás, com um misto de medo e esperança, ele percebe que a aventura está apenas começando. Mas a verdade ainda esconde segredos que podem ecoar por toda a sua vida. Ele se pergunta, será que está pronto para tudo isso? Será que, ao enfrentar o desconhecido, encontrará a resposta que tanto busca? A emoção flui, as incertezas dançam e o desafio só agora começa. E agora é com você. Este é o momento para se inscrever imediatamente no canal e não perder as próximas histórias exclusivas. Cada uma delas pode trazer novas verdades. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte dessa jornada incrível. Não esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero ouvir você. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer parte dessa história, e só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Não espere nem mais um segundo.